Olá, está começando aqui na TVL, mais um TVL Comunidade, agradecendo você pela companhia, pela audiência aqui nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também pelo site da Câmara, o câmarablue.sc.gov.br. A gente está recebendo aqui nesse primeiro bloco do Comunidade dois fundadores de um grupo bastante tradicional e dos desfiles da Oktoberfest de Blumenau, o Essenwagen, que é o carro da gastronomia, está completando esse ano 15 anos, está aqui o Béio Cardoso, Moisés Cardoso, professor, e também o chefe Marcos Nicoletti. Tudo bem, senhores? Tudo ótimo. Tudo bem, prazer estar aqui, hein? Obrigado pela presença, né, de vocês aqui, mesmo em ritmo de desfiles, outubro, vocês tiveram um tempinho para visitar a gente aqui. Correto. 15 anos de história do Essenwagen? A gente começou lá em 2001, mas na verdade a gente já participava do desfile antes, no grupo Cidade de Blumenau, que é um grupo já... Nesse Cidade de Blumenau, e aí sempre quando chegava nos finais dos desfiles, principalmente no domingo, aí a gente tinha uma vontade às vezes de fazer uma refeição ou alguma coisa assim, porque só com chopp não dava muito certo. E aí começou a surgir as primeiras ideias de criar o grupo. Vocês falam vocês dois ou tinha mais gente que participou? Tínhamos, na verdade nós éramos 5 amigos, né? Cinco amigos. 5 casais, na verdade, com as namoradas. Bacana. Na Isso em época. 2001, já antes tinha esse grupo que participava do grupo Cidade de Blumenau. Beleza. Exatamente. E o desfile, lembra, ele começa na Alameda, termina ali no final da 15. E nós voltávamos a pé, né? Caminhando, depois, naquela época mais jovens, íamos direto, saímos do outubro, íamos direto para o desfile, com fome, né? E pensando... Esse ano, vamos montar um carro ano que vem? Vamos, mas, pô, a gente precisa almoçar, mas... Tá, então, nada mais justo do que, por que não fazer um carro da comida? Só, ok, chopp é muito legal, mas nem só de chopp vive o homem, né? Voltávamos a pé e falamos, já sei, ano que vem vamos fazer um carro. E isso foi em 2000, né? Em 2001 nós fizemos, vamos lá. 2001 veio o Essenwagen. Correto. A gente fez um estudo, viu que ninguém explorava a gastronomia dentro dos desfiles, então a gente tinha uma oportunidade para um projeto inovador. Fizemos um breve rascunho, apresentamos para a comissão na época. Organizador do desfile, né, né? Apresentamos para eles a ideia, o negócio foi aprovado, então não foi uma coisa assim feita na louca e chega ali e tenta participar. Não, a gente teve uma aprovação antes, fez um projeto, né, que no papel parecia muito simples, mas na hora de executar também não foi lá aquelas coisas. Como é que era esse projeto assim na época? Conta pra gente aí. A gente achou um marceneiro e um serralheiro. Isso. Compramos algumas 4 bicicletas, eu acho, bem velhas, bem cansadas, porque a gente tinha pouco dinheiro, né? E soldamos, montamos uma E elas outra. foram todas soldadas assim no olho do serralheiro que estava montando ela, então elas não saíram exatamente certas, né, meio tortas. Ficava como uma do lado da outra? Justamente, 4 eram paralelas, duas paralelas. de um lado e mais Sim. duas do outro. A gente puxava então a primeira versão da Cozinha sobre Rodas do chefe Marcos, que também tinha uma característica bem interessante, a gente era tão amador, o rodado traseiro era como se fosse um grande carrinho de plástico, né? As duas rodas iam juntas, então não tinha como fazer curvas, porque não tinha um diferencial. Sim. A gente descobriu isso em um dos No primeiro desfiles, desfile que... quando saindo da Alameda e entrando na Rua 15, quando a gente fez aquela curva ali da Flamingo, o eixo quebrou. Não fez a curva. Não fez a curva, né? Não tinha como aquilo dar certo. Mas com o passar do tempo a gente foi aprimorando as ideias e o projeto também foi aprimorado. Legal. Em 2007 saem essas bicicletas amadoras, entram os módulos e aí já de bicicletas que a gente trouxe. Nós mandamos uma empresa em São Paulo especializada nisso fazer essa parte da frente, a parte motora, Isso né? 6, 7 anos depois 6, já. 7 anos depois. Já estruturado, já mais organizado. Vamos dar uma olhadinha nas imagens já? Nós Vamos. temos cenas aí preparadas pela nossa equipe dos desfiles que a TVL já cobriu aí do Essenwagen. Claro, tem vários outros grupos que participam, mas convidamos aqui o Essenwagen, que tem 15 anos já de história. Correto. Foi o primeiro, né, que começou a trazer essa parte de gastronomia. E um ponto legal é que desde o início nós focamos nesse ponto da gastronomia, que é muito interessante, que é muito legal, e uma autenticidade que a gente tinha. A gente sempre foi cozinhando efetivamente no meio do desfile. A comida, chefe Marcos, é feita na hora lá mesmo? É feita realmente na hora. Então, ali dentro eu tenho um fogão, eu tenho que ele é adaptável dependendo do prato, que com o passar do tempo a gente foi adaptando, fazendo outros pratos, para mostrar produtos da nossa cozinha, né? Da nossa, não vamos chamar da nossa cozinha alemã, da nossa cozinha blumenauense mesmo, né? Os produtos da casa, né? A música até de vocês, eu lembro que antigamente falava carro do X alemão, né? Hoje já mudou, então, carro da gastronomia. Gastronomia porque a gente quis ampliar mais as coisas, né? A gente, por exemplo, já fizemos alguns anos atrás uma iguaria excelente aqui, produzida no Vale do Itajaí, que é
que pato, então nós fazíamos crisp de pato, asinha da haste, tulipas de pato, que eram muito interessantes. Agora nós temos um grande apoiador, um grande patrocinador, que é... O Béio dando entrevista. Exatamente, que é a Hemer, produtos feitos aqui em Blumenau, né? Então nós... Tá aí o chefe está aparecendo na tela aí. Pode ver, ó. Produzido na Rua 15, feito no meio do desfile. Então, esse conceito de food truck, que hoje em dia está muito em voga, sem querer a gente foi precursor disso. Antes de ser food truck, era um food bike. Pedalando no meio da Rua 15 e cozinhando, né? E também a gente tem que frisar que em 2001, nenhuma das alegorias da Oktoberfest explorava a gastronomia no desfile. A partir do surgimento do Essenwagen, começaram a surgir outras alegorias, e aí com um determinado volume, um corpo que isso criou, dentro do desfile a gente tem a ala gastronômica. E o Essenwagen foi um dos primeiros a trabalhar isso, quando a gastronomia não era valorizada dentro do desfile, não era tão explorada. E também a gente tem que lembrar de tantas outras alegorias que surgiram na época, né, com essa mesma mentalidade de bicicletas, de uma coisa mais caseira sendo feita. Em todos os desfiles, a gente sempre trocava muitas ideias com outros criadores que vinham tirar ideias, né, trocava telefones de serralheiro, e, enfim, de quem tinha trabalhado aqueles materiais para desenvolver as engenhocas, que são um dos pontos mais divertidos, segundo as últimas pesquisas que são desenvolvidas no mês de outubro. As pessoas vão muito mais no desfile para ver essas engenhocas, que são uma característica nossa, do que alguns outros elementos do desfile em si. Com o passar do tempo, também, em 2010 surge a primeira cozinha, aí já nessa concepção mais moderna, que o chefe Nicoletti comanda. Né? A gente aí fez ela assim com um escritório de engenharia. Foi o Barbieri que fez? Um escritório de design aqui da região. Foi evoluindo, começou de forma amadora e hoje já é bem profissional. Foi muito profissional ali o projeto, também para ele foi inovador, depois ele desenvolveu outros projetos na sequência, então para ele também foi um desafio na época, e aí a gente resolveu profissionalizar mesmo, começando a dar função para os membros, e aí nesse sentido veio a ala feminina do grupo, capitaneada hoje em dia pela professora Michele, e também pela professora Luca, ambas são do Prodança, do Teatro Carlos Gomes, e aí a gente tem agora uma função ali dentro, e hoje em dia as meninas muitas vezes ofuscam até o próprio chefe. Porque elas vêm abrindo alas ali na frente do carro até, né? Exato, ou interagindo conosco, né? Sim. Nós somos o único grupo que as meninas efetivamente dançam com uma coreografia desenvolvida, sem ser, claro, os grupos folclóricos, que são grupos de dança já totalmente prontos para isso. Então, mais uma coisa que a gente foi inovando, quer dizer, para tentar, sempre quando nós analisamos as coisas desde o começo, desde 2001, olhando o desfile do ponto de vista, o que a gente pode melhorar? Vamos colocar um ponto aqui, desenhar o desfile, desenhar a nossa participação para tentar encantar o turista. O diferencial. Exatamente. Então até de elementos mais simples, por exemplo, antes as meninas iam à frente, o carro ia no meio, os meninos iam atrás. Mas isso a gente ocupava um espaço muito grande da Rua 15, a gente sabe que tem os buracos, né? Tem que dar uma certa hegemonia para o desfile. E aí as meninas, a gente mudou o layout, as meninas vão do lado para a gente ser um bloco mais coeso, ficar mais junto, ficar uma coisa mais esteticamente agradável, tanto para o turista como para as imagens. Então cada ano a gente vai tentando aperfeiçoar algum elemento para que o turista se encante, porque o desfile é para o turista. Com certeza, e o pessoal gosta muito, tanto que volta todo ano, né? Quem vem uma vez, volta no ano seguinte, assim vai. 15 anos de história do Essenwagen, e eu queria perguntar para vocês como é que é o contato com o público, já que falasse de turista, bem, chefe Marcos. Servir comida, gastronomia típica para esse povo que vem de fora e tal, como é que é essa interatividade, hein? É muito interessante porque, diferente de outras coisas, você tem um feedback muito rápido, né? Você sabe, você consegue ver se o desfile está encantando na hora, pela agitação do público, e você também servir, mesmo que seja uma amostra muito pequena, né, e para algumas pessoas, mas você poder servir uma coisa para alguém, a pessoa fica muito feliz, isso é extremamente recompensador. Vai muita comida durante o desfile? Qual a quantidade? Olha, mais ou menos entre 200 e 300 preparações a cada desfile. Nós estamos fazendo uma brincadeira, nós atingimos aí, vamos atingir logo esse ano quase 100 desfiles, né? Entre os 15 anos, calculando aí também alguns desfiles de Natal, algumas outras participações. Foram mais de 4 toneladas de iguarias, mais de 20 mil
preparações servidas ao público. Nesses 15 anos nós consumimos quase 12 mil litros de chopp. Chopp a gente não distribui, a gente só consome, que é o nosso combustível. Essa é uma das características também, a gente distribui somente a comida que o chefe prepara. O chopp é só para o consumo interno. Do grupo. Isso, e o chefe Nicoletti também não revelou, mas a gente tem uma estratégia para distribuir o lanche. Então, geralmente é aquela criança no colo do pai, aquela pessoa mais idosa, aquele turista que realmente está encantado, porque como o chefe falou, é uma pequena amostra, né, que a gente faz isso ao longo do desfile. Então, o chefe às vezes escolhe a dedo quem vai receber as iguarias. Vai fazendo ali na hora, Marcos, e vai distribuindo. Já. Exatamente. Isso, Esse ano, por exemplo, nós estamos mostrando um pouco do blend das salsichas da nossa região, feitas com o nosso sauerkraut, o molho de cachorro-quente, que é diferente da Alemanha. Blumenau tem um molho de chucrute, que é tipicamente da nossa região, então isso é legal. A própria um alemão que vem comer aqui, ele é diferente do que ele vai encontrar na Alemanha, que é uma comida regional, uma comida blumenauense. Já chegou a faltar iguaria até o final do desfile, porque foi tudo ou não? Olha, a gente sempre deixa uma reserva técnica para a gente consumir no final, mas desfiles mais longos aí, olha, eu acho que sim, pode ter faltado. Já aconteceu de tudo que pode imaginar, Rodrigo. Querendo ter histórias engraçadas entre o grupo. Né? Acabar a comida, às vezes acabar o chopp, principalmente quando tu sai muito atrás, aí o pessoal esquenta, às vezes esquenta muito. E já teve uma edição que quase no final do desfile do Outubro acaba o chopp, acaba a comida. Né? Mas, como tu falou, a gente tem muitas histórias para contar de coisas às vezes inusitadas. Com chuva, às vezes. Alguma que mais marca um de vocês dois? O Béio, o Nicoletti? A gente teve em 2003, que o Lula, inclusive, estava prestigiando o desfile, a gente fez um protesto com um cartaz escrito em alemão, isso, porque a segurança naquele momento era bem em cima, a gente não podia fazer muito. Então, até a segurança perceber que a gente levantou um cartaz, eles não conseguiam ler, a gente já estava indo embora. A gente fez um cartaz dizendo que era para ele governar para as pessoas, alguma mensagem assim, que era para mais causar um estranhamento, né, naquele momento, do que muitas vezes para protestar fortemente. Algo bem diferente, né? Mas essa ocasião marcou muito. E a gente teve alguns pontos bem interessantes. A gente participou, por exemplo, da gravação da Ana Maria Braga, né? Então para o grupo foi muito importante, deu muita visibilidade, principalmente para os patrocinadores. Se pensar bem pela lógica comercial, a gente tem que fazer toda a captação de dinheiro para os gastos, que é uma manutenção que a gente tem anual em cima disso daí. E se pensar bem, são 6 oportunidades, agora 5, porque a gente tem um rodízio. Se chover, já compromete alguns dos desfiles. Né? Então, o grupo precisa explorar muito as mídias regionais, enfim, e a gente tem um bom feedback nesse sentido. A gente já emplacou muita coisa. Hoje em dia as marcas que distribuem, elas são valorizadas pelo fato de serem locais. Bacana. Só para a gente fechar, rapidinho, dicas para quem sabe está querendo montar o seu grupo jovens, aí como vocês ainda são, mas na época eram mais jovens, né? Criaram lá em 2001 o Essenwagen. E o que faz vocês, né, realmente? Eu acho que o mais difícil é ter uma boa ideia. Porque o resto você adapta, você pega dica conosco ou com os outros grupos, mas ter uma boa ideia eu acho que é o mais difícil, você não acha, Béio? Complementando isso que o Marcos falou, eu acho que o desejo de tu querer agregar para o desfile e para a comunidade é um ponto principal. A gente já participou de desfile de Natal, a gente já tentou fazer outras ações, então não é só aquele momento de você passar pela Rua 15 e beber com os teus amigos, não. É a oportunidade que a gente tem de dar um retorno para a cidade, faz isso realmente com amor. E a gente vê como isso dá resultado quando os pequenininhos, né, que eram pequenininhos, agora já estão ficando maiores no grupo, ainda tem esse encanto. Então ali a gente veste o personagem e sabe que a nossa missão ali dentro do desfile é alegrar aquele turista que vem ali, fazer ele se encantar para que ele possa num outro momento voltar e se encantar pela festa como um todo. Maravilha. Béio Cardoso, professor Béio, obrigado aqui pela participação. Marcos Nicoletti, chefe Marcos, obrigado também. Um grande abraço para vocês dois. Valeu, obrigado. São fundadores, portanto, do Essenwagen, um dos grupos mais tradicionais dos desfiles da Oktoberfest, 33ª edição esse ano, vai até o dia 23 de outubro. A gente trouxe aqui o grupo Essenwagen para contar a história, né, curiosidades aí para quem já viu na Rua 15, conhece, já ouviu falar, mas não conhecia essas histórias que eles contaram aqui. E depois do intervalo a gente volta para falar de um outro grupo que também está comemorando aniversário aí nesse ano, obviamente, mas está chegando a 20 anos de história, que é o Vox 3, daqui a pouquinho depois do intervalo aqui no Comunidade. Até já! Tobata não quer pegar.
Uhul!